Olá, boa tarde. Hoje é 28/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Então aqui Acabe estava 3 anos que Síria e Israel não tinham guerra. Estava em paz, estava em Shalom. Aí Acabe não era uma boa pessoa, era uma má pessoa, uma pessoa ruim, que fazia mal a pessoas inocentes, pessoas que não mereciam, atrapalhava a vida de muita gente, principalmente a vida dos profetas, de Nabote. Então ele chamou e convidou e fez aliança com Josafá e convidou Josafá para tomar a Ramote de Gileade. Isso, mais uma vez, era uma atitude de Acabe que não era boa, que era contrário à vontade do Senhor Deus. Então lhe digo uma coisa, você fazer a vontade mal, uma vontade ruim, uma coisa ruim, se atrapalhar, perseguir, aborrecer, arruinar alguém, fazer mal a alguém, será que isso é bom? Isso é bom? Eu digo assim, principalmente uma pessoa que é inocente, que não merece, isso é bom? Uma coisa eu lhe digo, não é bom nem para quem sofre e nem para quem faz, porque quem faz perde a vida eterna, e quem sofre o mal, a injustiça, não é bom, que a pessoa sofre ali o mal, né? Tanto para um como para outro é mal. Aí aqui eu vou explicar para você João 4, João 4 livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama o ser humano e quer salvar o ser humano. Então o ser humano tem que crer para ser salvo. Então é muito simples, é crer na palavra, nos ensinamentos. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Imagine se Deus fosse amar você por caso, só se você deixasse de fazer coisas que desagrada a Ele. Se Deus fosse lhe amar, lhe proteger, lhe dar o fôlego de vida, só se você fizesse aquilo que agradasse a Ele e não fizesse aquilo que não desagradasse a Ele, você não estaria vivo, ninguém estaria vivo. Só para você ter uma ideia. Mas Ele não faz acepção de pessoa para salvar. Ele quer salvar todos. Então, 1 Reis, Marcos 16, versículo 15. De por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, através da pessoa crer, a pessoa é salva. Através de ouvir, é necessário ouvir, anunciar, é necessário crer e se batizar para ser salvo. Mas quem não crer e não se batizar não poderá ser salvo, segundo o que o Senhor Jesus ensinou. Então, um conselho que eu dou para você, para você e para mim, nós temos que crer e tomar as decisões, as atitudes que nos levará à vida eterna. Então, 1 Reis 22, aqui eu vou ler para você o versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, o qual possamos consultar? Então Josafá ficou preocupado. 400 e pouco profetas disseram que eles fossem e Deus iria dar a Ramote de Gileade. Então ele ficou um pouco indeciso, um pouco incerto se era ou não Deus que estava mandando ou não eles irem. Por quê? Porque Acabe tinha 450 soldados e os 450 profetas com Jezabel, e eles profetizaram errado, e era profeta de Baal. Então Josafá não estava querendo ir, estava querendo saber se tinha algum outro profeta, porque ele queria saber se realmente Deus queria que eles fossem ou não. Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um nome por quem podemos consultar o Senhor? Ainda há um homem que podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetize de mim bem, mas só mal. Este é Micaías,
filho de Irla, e disse Josafá: não fale o rei assim. Então Josafá, não fale o rei assim, porque Josafá sabia que os profetas de Deus não era bom fazer mal, atrapalhar, perseguir, falar mal, né, de um profeta. Não fale o rei assim. Então ele ficou um pouco preocupado quando ele falou assim, né, que não aborrecia. Então entenda, Acabe tinha raiva de Micaías porque Micaías profetizava e dizia aquilo que Deus estava pensando a respeito de Acabe, aquilo que o Acabe estava fazendo de errado e aquilo que Deus iria permitir na vida dele se ele continuasse fazendo aquilo que era errado, que era contrário à vontade do Senhor. Então ele achava que isso era coisas más. Então o profeta dizia, se você for para a guerra, se você fizer isso, Deus será contra ti. Entendeu? Era aquela coisa. Aí ele aborrecia, ele não gostava do profeta Micaías. Quem? O Acabe, o rei Acabe. Por quê? Porque ele falava a vontade do Senhor, ensinava a vontade do Senhor. Infelizmente tem pessoas que não gostam da gente porque a gente ensina a vontade do Senhor, porque a gente fala a vontade do Senhor, a verdade, a palavra que leva à salvação e que leva à condenação eterna. A pessoa fala aquilo que Jesus ensinou, os mandamentos, os ensinamentos. Tem gente que aborrece, tem gente que fica com raiva, chateado, magoado, irado, revoltado, louco, perturbado, doido, querendo fazer aquilo que é a vontade do diabo. Deixa até de ser de Deus. Não seja assim você. Se alguém está aconselhando você, dizendo não é bom fazer isso, é melhor fazer assim, assim, assado, porque essa é a vontade de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, você diga assim, amém, glória a Deus. Mesmo que você não faça, mesmo que você não queira, mas dê glória a Deus. Diga assim, rapaz, esse cara está falando porque é a vontade de Deus. Amém? Então aqui tinha esse outro profeta. E o profeta que tinha Micaías, ele falava a vontade do Senhor. Ele não mentia, ele não enganava. Ele não era um falso profeta. Falso profeta é aquele que não fala a verdade, ou que profetiza mentira, ou que fala aquilo que Deus não falou, ou que não vive ou não quer viver a vontade do Senhor e nem quer os outros vivendo. É um falso profeta.